Um botão de pular cenas de sexo, o que torna uma cena desnecessária. Isso é uma discussão que eu acho completamente válida, tá? Por exemplo, eu não gosto de cinema. Eu assisto umas coisas aí. Assisto umas séries e tal. Não é um bagulho que eu sou muito chegado, né? Mas assim, tem algumas coisas que a gente assiste onde a construção da cena aparece nesse lance tipo assim, é uma cena de sexo. E ela tá lá. Ponto de exclamação cinéfilo. Como é que bane moderador aqui nesse negócio? Enfim, tem os seus filmes que eles têm o seu contexto pra ter uma cena de sexo, obviamente, né? E tem filmes que, tipo, isso soa meio que natural, ou é só indicar o sexo, ou alguma coisa do gênero. Só que, vamos ser bem sinceros, atualmente me traz uma sensação, principalmente dessas séries mais de streaming, que elas têm uma certa liberdade, né? Elas não precisam viver muito das amarras de outros canais de televisões para poder passar, que colocar o sexo é um negócio necessário, tá ligado? E eles fazem algo para poder encaixar. Como eu posso explicar um pouco disso? Eu assisti uma série recentemente que é a Euforia. E é uma série que se trata de assuntos muito pesados. Mas ela se trata de assuntos muito pesados para uma galera que tem 17 anos, mais ou menos, né? Na série, 16, 17 anos é a idade da galera na série. Porém, todavia, entretanto, é uma série mais 18. Mas ela se trata de assuntos muito pesados, muito mesmo, tipo drogas, sexo e tudo mais. Só que você sente na alma que o diretor da série, ele tá colocando aquela cena de sexo justamente pra galera adolescente assistir e comentar na escola, mano. É o famoso lance que adolescente gosta dos bagulho mais 18, que tipo violência, sangue e tudo mais, coisa que adulto quando cresce acha desnecessário e não gosta mais, tá ligado? Tem cenas de sexo que são tanto bonitas quanto necessárias, mas tem cenas que só são jogadas pra ser bait pra adolescente. Exatamente, Leviathan, esse é o ponto. No ano abençoado de 2022, meu sossego foi interrompido por um tweet. Era uma pessoa, um adolescente, eu acho, não tem como saber. Dizia o seguinte: eu apoio 100% a criação de um botão pular cena de sexo em todos os streams, no estilo daquele de pular abertura. É um Concordo. comentário inofensivo, claro, não tem motivo nenhum pra isso tirar o meu sono. Mas esse tipo de opinião tem se mostrado bastante popular entre jovens, e eu achei genioso e empreendedor que dessa vez o comentário moralista tenha vindo com uma solução tecnológica para esse grande problema da cultura pop contemporânea. Imagina, um botão de pular a safadeza? Fica aí a sugestão para os desenvolvedores. Mentira. Mas aí é o bagulho que eu concordo plenamente. Realmente eu acho que um botão seria muito melhor. Porque, querendo ou não, o diretor e o roteirista, ele quer fazer aquela cena de sexo, ou sei lá, ou talvez a Netflix peça, não sei como é que funciona. Ou seja, vai estar lá. Você assiste se você quiser. Esquece isso, pelo amor de Deus, gente. O que me faz trazer isso aqui é que esse não é um caso isolado. Esse assunto tem surgido com certa frequência em sites tipo Twitter, Reddit e outros círculos do inferno ainda mais terríveis. Várias pessoas ao redor do mundo parecem incomodadas com a quantidade de momentos libidinosos no cinema e na TV e sentem que algumas dessas cenas são desnecessárias, que elas não deveriam existir. E meu problema com essa ideia não tá restrito ao sexo, mas ao discurso em torno dele e, claro, assuntos relacionados, e como alguns desses discursos surgem com armadilhas ideológicas. Por que uma parte tão importante da vida e da experiência humana precisaria de tanta justificativa para existir numa história? Eu confesso que quando eu era adolescente achava nice, mas hoje em dia eu acho meio paia. Pô, é que, assim, tem algumas vezes que eu sinto que a galera simplesmente coloca por colocar mesmo, tá ligado? E aí, uma vez fui cair na besteira de assistir Ninfomaníaca, fiquei em choque. Meu Deus, Ninfomaníaca, cara. Boa tarde, gostoso. E aí, Winner, você tá bom?
Que já é uma palavra. Porque já é uma parada mais live. Nossa, mas aí Ninfomaníaca. Porra, aí é sacanagem, né, mano? E eu estou sim, e tu? Tô muito bem. É que o foda do Ninfomaníaca, Deco, é que, pô, o diretor é um doido. Tá ligado? É uma pergunta interessante, né? Eu acho que é. Então, com a permissão de vocês, que são todos maiores de idade, eu presumo, eu venho por meio deste vídeo Acabei de fazer 18 esse ano, mano. Tamo suave. debater, analisar. Então é um filme desconfortável real. Porque a intenção dele é ser um filme desconfortável. Como tá o calorzinho? Baseado em um negocinho, um umidificador que tá fazendo na minha cara por um tempão do caralho. E vai continuar aí um bom tempo. Tá? E esmiuçar, com todo respeito, claro, a questão da safadeza. E não só isso. Eu quero, com todo o meu arcabouço teórico, defender que sim, certas cenas, assim como você, são muito, muito, muito necessárias. Até Sim. quando elas não são. Eita. Uma breve defesa. Lars von Trier só faz filme leve, pô. Não sei o que vocês estão falando. Que uma onda de frio apareça do nada, amém. Mano, ontem só ameaçou de chover. Passou uma tarde toda só quase chovendo. Um vídeo de Tiago Olá, Guimarães. Thiago, está começando Olá, mais Thiago. um programa da família brasileira. Um Amém. programa de respeito. A gente só Sim. mostra nudez e cena de safadeza quando elas são estritamente necessárias ou se elas tiverem um propósito educacional. Aí primeiro você pega uma banana e vamos deixar um negócio bem claro aqui. Minha questão não é só adolescentes são contra cenas picantes desnecessárias. Seja lá o que essas palavras significam nesse contexto. Na minha opinião, é justamente o contrário. Adolescentes querem muito ver cenas de sexo o tempo todo. Ai, que delícia! Pra tu tá osso trabalhando no quarto fechado, cê é louco. Tá terrível, mano. O que me espanta e fascina é como essas ideias vêm empacotadas. Porque num primeiro momento até pode fazer sentido a ideia de que se uma cena não tem necessidade de existir, pra que ela tá ali exatamente? O Esse é um ponto. argumento oferecido por muita gente é o seguinte: erotismo vende. É um Sim. forte atrativo pra muitas pessoas, o que faz com que E adolescentes? roteiristas, diretores, plataformas, estúdios e até bula de remédio simplesmente saiam jogando cena de safadeza à torta e à direito só pra ganhar like. E que essas cenas quase Sim. sempre não acrescentam nada à trama que tá sendo contada. Portanto, elas não precisam existir. Elas só existem pra satisfazer um certo impulso erótico e pervertido de certas pessoas. Sei lá. Essa ideia, às vezes, vem envolvida de um certo progressismo, uma certa preocupação com a objetificação de corpos femininos e com a ideia de sexo como um produto. O que são Sim. Então, no filme nem interessa pra ele, sei lá. Um puta exemplo positivo, Menage. Do filme Menage, pode crer. Mas hoje em dia, a porn tá muito acessível pra adolescente, então o filme nem interessa pra ele, sei lá. Sim, mas eu acho que são coisas diferentes, Deco. São coisas muito diferentes. Eu acho que tem um lance bem diferente. Eu acho que é mais pelo lance de você estar consumindo uma série, uma história e, pô, aí do nada tem uma cena de sexo. Obviamente, isso aí há muito tempo atrás, sem a internet, resultava o filme passar no Cine Privé. Mas o que eu tô querendo dizer é justamente, tipo, que você vê que ali é inserido de uma forma muito forçada pra poder cair na graça do público, assim, pra poder ver esse negócio. E uma outra observação, eu comentei da série Euforia, mas a série Euforia tem um bagulho muito forte com corpos femininos. Tipo assim, não que eu queira ver homens pelados, mas você vê essa necessidade desses caras justamente fazerem a cena com mulheres porque eles sabem que vão vender, tá ligado? Não que eu vou reclamar da Sydney Sweeney pelada, assim, mas, né? Existe o vou ver um pornozão e o eita bicho, sexo, exatamente, mano. Os filmes de ação dos anos 90 tinham, por padrão, cenas de sexo antes de uma batalha final, por exemplo. Tinha sim, eu tô me lembrando de Matrix, tinha um lance assim também, né? preocupações várias na crítica midiática. Mas eu acho que tem um cavalo de Troia no meio dessas ideias
aparentemente bem intencionadas. Sabe o cavalo de Troia? O cavalo Sim. que vinha com os soldados lá dentro? Esse tipo de Sim. argumento, o da cena desnecessária que não deveria existir, é muito parecido com as falas de certos grupos conservadores que não querem diversidade no cinema e na TV. Você E o pior que eu tenho que concordar. Mas também tem uma diferença em quão explícitas são as cenas. sabe do que eu tô falando. E se não sabe, eu trago exemplos. Did you miss me? Doctor Who é uma série britânica que existe desde os anos 60 e conta a história de um alienígena viajante no tempo conhecido como o Doutor em suas aventuras e viagens pelos confins do universo. I'm the Doctor. You got a problem with that? Um elemento muito importante dessa série, e que permitiu que ela durasse tanto tempo, é que toda vez que o Doutor morre, o corpo dele se regenera com uma nova forma e um outro ator é escalado pra dar vida ao mesmo personagem. Dos anos 60 pra cá, isso aconteceu pelo menos umas 10 vezes, eu já perdi a conta. A alegria no meu coração não pode ser escrita, eu sou o nerd dessa porra. Mas o Thiago, ele sempre coloca Doctor Who nos bagulhos dele. Porém, até o ano de 2017 do Nosso Senhor, esse personagem foi interpretado exclusivamente por homens brancos. Que grande surpresa. Você tem um alienígena, viajante do tempo, que já viu todos os cantos mais bizarros do universo, e a única forma possível que ele pode ter é a de um homem branco. Ok. E a ideia de que o doutor poderia ser, meu Deus, uma mulher não é exatamente nova. Até porque tem muitas mulheres que são fãs da série e gostariam de ver, numa história tão marcada pela sua capacidade transformativa, uma mudança nesse sentido pra variar. Mas enfim, depois de 2010, quando a imprensa e os produtores de Doctor O foda é que ser uma mulher é canon. Sim, é canônico. começaram a falar mais abertamente Dr. Quem? Isso mesmo. sobre a possibilidade de uma mulher Oi, Gwen, tudo bom? personagem, que acabou acontecendo de fato em 2017. Você já imagina o que aconteceu, né? Caos, morte, destruição. E agora é um homem, é um homem negro gay que vai ser um Doctor Who. Normal. É o que se espera. E mesmo entre a galera que não tava totalmente inserida no bonde da Botalho misoginia Júlio. racista, existia Juílio? Então, já tem um Júlio aí no chat. também uma reação um pouco mais moderada de pessoas que argumentavam que tudo bem, o doutor pode sim ser uma doutora, desde que essa mudança seja fortemente justificada. Se não tem uma explicação plausível o suficiente pra essa mudança acontecer, segundo essa galera, é melhor que ela não aconteça. O que não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Por exemplo, eu nunca assisti Doctor Who. Quem eu conheço que assiste Doctor Who, e é uma pessoa decente, obviamente, me falou que, tipo assim, é justificável, que é justamente o Leviathan falou. Essa porra de que ele pode ser uma mulher é canônico. Fiquei em dúvida de quem pra a mensagem. Queria lembrar aqui rapidinho que uma outra característica do Doutor desde o começo da série é que ele tem 2 corações. E ele tem também uma chave de fenda sônica, faz um monte de coisa doida que nunca é explicada direito. E essa chave de fenda, por algum motivo, não funciona em madeira. E a máquina do tempo Ué, é o... é o Lanterna Verde. dele é uma cabine de polícia inglesa dos anos 60, que é maior por dentro do que por fora. It's bigger on the inside. Doctor Who é uma série cheia de regras. Ou seja, isso aqui é tipo assim, é soft magic pra caralho, foda-se. Inventou na cabeça e tá indo. Mas não vi tudo, todos os episódios, por caso, tipo, ao decorrer da história, outros senhores do tempo se regeneram em corpos femininos. Tardes. Ah lá o Capaldi, saudades desse homem. Áreas que não fazem muito sentido, e isso é parte do charme da história. Okay, let me get my head around this. You're reading aloud from a transcript of a conversation you're still having. Wibbly wobbly, timey wimey. Uma hora o Esse é um episódio que é bem... que boa parte da galera romantiza pra caralho, né? Tipo, de viagem do tempo e tal. personagem fala que não pode interferir no passado, e no minuto seguinte ele tá lá, interferindo no passado. You're not actually suggesting that we change our own personal history. We change history all the time. É uma bagunça, não faz o menor sentido, e eu adoro. What are you doing? You told us to get to the police box. Well, from your point of view, you're about to tell us to get to the police box. From our point of view... Pô, mas basicamente, toda obra soft magic, ela tem regras pra que elas sejam quebradas. Basicamente. Toda obra soft magic tem regras pra que sejam quebradas. Raramente hard magics. Aí você fala, que porra é soft magic e hard magic? Basicamente, soft magic é quando você cria um universo e todas as normas dele de magia,
ação, tudo que compõe nele é muito criativo. Por exemplo, Senhor dos Anéis, você pode criar o máximo possível de regras ao seu favor para poder continuar a história. E a Hard Magic é basicamente quando você tem regras pré-estabelecidas e todos os personagens e todo o universo dentro de lá tem que obedecer essas regras porque nada foge delas, entendeu? E se algo fugir delas em algum momento, vai ter uma justificativa dentro do próprio universo. É tipo isso, entendeu? Aí você, quais são os exemplos que você pode falar? Fullmetal Alchemist, por exemplo. Tem eles trabalham literalmente com alquimia e eles têm que trabalhar dentro da regra, só pode fazer uma alquimia dentro do círculo de transmutação. E todos aqueles que podem fazer sem um círculo de transmutação fizeram parte do processo de encontrar a verdade. E encontrando a verdade, eles têm que usar alguma forma de pagamento. E aí isso é diversificado entre outras coisas. Mas é uma regra que ela não pode ser substituída. A outra única coisa que substituir a regra é a Pedra Filosofal. Só que para ter uma Pedra Filosofal tem que acontecer algo. Que se vocês não assistiram, eu recomendo muito assistir. Deixa eu ver. Tem muito episódio maconhado. Tipo, a série tem próprias regras que são maleáveis. Não, é soft magic, não é nem questão de maleáveis. É tipo, a magia do bagulho é surpreender o espectador. E isso não significa que é ruim, não, tá? Grandes obras, como mesmo eu falei, Senhor dos Anéis, são obras que simplesmente trabalham nessa linha de raciocínio de soft magic. A questão é de surpreender o leitor. Por exemplo, o Senhor dos Anéis mesmo. O momento que o Gandalf fica só pra poder lutar contra aquele monstro gigante, todo mundo espera que ele não ganhe. E toda a questão ali que acontece é totalmente construída para que ele não ganhe. Mas ele ganha e volta como o Gandalf, o Mago Branco, tá ligado? Ele era o cinza, volta como o Mago Branco. Foda-se! Ultra poderoso com uma espada. E é isso. E é pra surpreender a galera no cinema. A galera que tava lendo aquilo lá nos anos 60 e foda-se, tá ligado? Gente, não é spoiler, tá? Senhor dos Anéis, né? Pelo amor de Deus, não vou reclamar de spoiler de Senhor dos Anéis, né? Existem algumas regras fixas, mas muito poucas. Vai, cinéfilo, explica. Tinha mais regra fixa, mas teve uns showrunners que jogaram boa parte pro caralho. Isso acontece quando você tem uma obra que dura bastante tempo, tá ligado? É muito difícil você ter controle do próprio universo que você tá criando ou que você assumiu criar, tá ligado? Normalmente, obras hard magics, elas duram pouco tempo ou elas são administradas pela mesma pessoa, tá ligado? Por todo esse tempo. Um dos exemplos é One Piece. One Piece é uma obra que tá aí com mais de 1000 episódios do anime. E o mangá tem mais de 1000 capítulos. E basicamente o One Piece ele sempre tem regras. Ele é bem regrado. Ele sempre trabalha dentro das próprias regras. O que normalmente acontece é que eles chegam numa região onde tudo é muito bizarro, ninguém sabe explicar. E aí depois de um tempo as coisas são justificadas. Mas é assim. Deixa eu ver. Puta, o meu chat parou de aparecer aqui logo. Deixa eu ver. O livro é mais depressivo, essa parte. É que eu não li o livro do Senhor dos Anéis, gente. Desculpa. Police box, which is why we got the police box. Tipo, a primeira regra era: todo Senhor do Tempo consegue regenerar 13 vezes. Aí meteram um deus ex machina pra possibilitar a série continuar. Sim, mas é porque o bagulho tem mais de 50 anos e tá fazendo muito sucesso. E provavelmente não era um mesmo grupo de autores. E isso acontece, mano. 13 anos. Box, which is why we're here. Do I have to remember all of that? Mas na hora que se começa a falar em diversidade, aí de repente as regras que nem existiam antes precisam ser seguidas à risca. Suspeito, né? Isso não acontece só em Doctor Who não, viu? Rola o tempo todo. Toda vez que se cogita a ideia de um super-herói não ser um homem branco pra variar, é comum ouvir que os estúdios, roteiristas, diretores, produtores e até muita lacração. idiotas estejam forçando representação. Toda vez que se lacração. Vem esse papo de forçação. Como se a ideia de um mundo... Não tem como, o Oda é gênio. Sim, o Oda é gênio.
habitado somente por heterossexuais cis e brancos não fosse forçação. Outras Também tinha um fator que o doutor era sempre um homem mais velho. pessoas E isso mudou, né? Porque existem, gente. Não tem vocês mais. sabiam? E é aí que qualquer mudança nesse sentido é vista como interferência política, é ideologia, lacração. A gente precisa ficar provando que caralho. Ah, mano, tem um cara que eu queria conhecer, o Thiago, porque ele tira sarro da mesma bagulho que a gente tira, mano. Mas a galera do estúdio que acha que é lacração, ou eles querem agradar os mimimis, ou os dois. Mano, é bizarro. Mas, por exemplo, isso que ele tá colocando, eu entendo e tudo mais. E eu até concordo em partes. E eu até entendo o ponto que ele tá querendo chegar. Porém, todavia, entretanto, a gente percebe que tem uma coisa muito grande em relação a produto como sexo vende, é que ele não é uma iniciativa disruptiva, tá ligado? O sexo no cinema não é novo, é algo muito antigo. E sempre teve. E provavelmente ele vai citar isso, tá ligado? existe o tempo todo. É muito cansativo. Mas o que representatividade tem a ver com cena de safadeza? Viu? Calma aí que eu vou chegar lá. O que eu tô tentando dizer aqui é que esse papo de que determinadas cenas, determinadas mudanças, determinados personagens precisam de justificativa pra existir é só uma fachada pra esconder outras conversas. A justificativa, as devidas explicações, são só parâmetros inatingíveis de excelência pra que a cultura pop continue sendo do jeito que ela tem sido. O lugarzinho seguro da supremacia branca. Todo mundo branquinho, hétero e cis. Até quando a história se passa, até que os personagens são robôs ou alienígenas. Então quando a história eu entendi o ponto que ele chegou. que um determinado tipo de cena não tem necessidade de existir, vem uma voz muito suave, muito sensual e muito desconfiada, falando no meu ouvido simplesmente o seguinte: porque o seguinte é esse, o que torna uma cena necessária ou desnecessária? É fácil pensar que existe um parâmetro objetivo e imparcial que responde essa pergunta sem abrir margem pra dúvida. Mas isso na prática não existe. Vai ter algum grau de ideologia e de subjetividade na hora de decidir qual cena entra e qual cena sai. O que não significa que um roteirista pode enfiar qualquer cena que ele quiser num roteiro sem refletir sobre o motivo dessa cena existir. Não é isso que eu tô dizendo. Existe nuance. Existem estruturas de poder envolvidas nesse processo. Não sei se você lembra disso. E quando a gente fala especificamente sobre cinema e sobre TV, existe também uma questão prática. Dinheiro. É muito caro fazer um filme. É muito caro fazer uma série. Uma diária a mais ou a menos de gravação pode interferir drasticamente no orçamento daquela produção. Então, achei sexy esse um produtor executivo, que é geralmente a pessoa que cuida do dinheiro no set de filmagem, precisa fazer perguntas do tipo: essa cena é realmente necessária? E eu sei que não é disso que a gente tá falando, mas Sim. acaba sendo também. Porque no final das contas acaba sendo. novamente, Na verdade, o produtor faz essa pergunta. O produtor executivo... ele sumiu. Nem foi trampando com isso que eu entendi a frase tempo é na dinheiro. hora de decidir se uma cena vai ser cortada ou não, qual é o critério que vai ser utilizado? E aí algumas pessoas podem responder que o critério escolhido deveria ser o da funcionalidade, o utilitarismo. Quanto que essa cena específica acrescenta na trama? Se você remove essa cena e a trama, o desenrolar dela, continua compreensível, então essa cena, em tese, não deveria existir. Parece fácil, né? Objetivo, neutro, cartesiano, factual. Mas será que é isso que rola na prática, na maioria dos casos? Pra Não. aprofundar essa discussão, eu trouxe exemplos. Tá. Uma Salada para Roger Rabbit é um filme de 1988, dirigido por Robert Zemeckis, que combina live action com uma animação tradicional e uma mulher muito gostosa. No mundo da história, desenhos animados são seres vivos, conscientes, que convivem corriqueiramente com seres humanos normais. Até demais, às vezes. I'm desperate, Mr. Valiant. Can't you see how much I need you? A trama se passa nos anos 40, em Hollywood, e começa quando o personagem principal, um coelho de gravata borboleta, é acusado de um crime que não cometeu e se une a um detetive meio amargurado Caralho, esse é classiqueira, sim. para desvendar um assassinato. O roteiro original de Roger Rabbit incluía o funeral da vítima, Marvin Acme, dono e fundador da corporação fictícia Acme, que era muito Acme. querido por vários dos personagens de Tem a Betty Boop!
fi! Os clássicos que aparecem no filme. A cena que eu tô me referindo mostraria Mickey, Popeye, Superman, Tom e Jerry e várias outras figuras da era de ouro da animação em luto, chorando pela perda de uma espécie de mentor ou alguma coisa do tipo. Lembrando que esse cara não existiu, tá? É um personagem no filme. Mas enfim, essa cena foi cortada do roteiro Cara, demais, Lex, só corta. e não chegou nem na fase de storyboard. É lógico. Porque é caro, imagina você ter que pagar os direitos do Mickey, Superman e o caralho é 4. Muita animação ali. Sei lá, caralho. Brincadeira. Eu encontrei diferentes explicações. Esse não vi, mas lembra daquele outro do Pernalonga e Patolino. Ah, tem do Looney Tunes de volta à ação, né? Também mistura pessoas reais e desenho. Mano, só animar essa galera ia ser putaria. Pra esse corte. Uma versão dizia que essa cena deixaria o tom do filme muito pesado pra uma história E Space Jam. Ah, tem Space Jam também. sobre desenhos animados. Uma outra versão dizia que a cena comprometia o ritmo da história. No final das contas, o filme que estreou no cinema não tinha esse funeral e a trama seguiu plenamente compreendida pela audiência. O que Sim. significa que, de acordo com as regras de Deus e da Bíblia, a cena que foi cortada nunca foi necessária. Mas será mesmo? Porque um dos elementos mais importantes de Uma Cilada para Roger Rabbit e que conduz a trama em muitos momentos é a relação de vários dos personagens com esse empresário assassinado. Marvin Arkin era uma figura importante no mundo da história e a morte Caralho, tio Donald! dele Caralho, olha o tanto de anime. Não, peraí, mano. Nossa, mano, olha que caro que essa porra foi, irmão. Olha que caro que essa porra foi. Não, tudo bem, que isso aqui é uma terça-feira no Fortnite, tá ligado? Dá pra você reproduzir essa cena no Fortnite tranquilamente hoje em dia. Ainda botar um Goku, um Thanos ali no fundo, tranquilo. impactou a vida das pessoas que habitam esse universo. Every Toon knows Aki had a will. He promised to leave Toontown to us Toons. Talvez fosse importante mostrar esse funeral. Não porque a história ficou incompreensível sem ele, mas porque talvez, quem sabe, possivelmente, se Cadê a Sônica? a cena tivesse existido, a gente poderia ter sentido um impacto emocional maior. E por causa disso, o nosso envolvimento com a história poderia ter sido maior. Talvez, possivelmente, não tem como saber. Isso não foi um fator importante, não foi considerado na hora de tomar essa decisão. Eu não tava lá pra entender esse ponto, eu não era nem nascido, menino, eu nasci em 98. Enfim, outros fatores foram mais importantes do que esse. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não Sim. é tão simples assim tomar esse tipo de decisão. Nem sempre a necessidade de uma cena existir é tão clara. E os critérios que definem essa necessidade são subjetivos. Deixa eu Sim. citar um outro exemplo. Essa cena aqui é de um curta-metragem de 1903 chamado Life of an American Fireman, ou A Vida de um Bombeiro Americano. É um filme que, vez ou outra, aparece em aulas de cinema, não porque ele é particularmente bom ou genial ou algo do tipo, mas por causa da forma como ele é montado. Preste atenção nesse momento aqui, ó. Os bombeiros estão descendo pelo polidense numa cena, e depois do Pelo polidense. corte, em vez de mostrar os personagens na parte de baixo do posto, o filme primeiro contextualiza o cenário seguinte pra só depois mostrar os bombeiros descendo. O Sim. ano é 1903, é o comecinho do cinema, e esse é um dos primeiros filmes narrativos produzidos nos Estados Unidos. As pessoas, a audiência, tinham pouquíssimo ou quase nenhum repertório de audiovisual nessa época. A ideia de que um movimento continua depois de um corte ainda era muito estranha nesse momento da história. Então, depois de um corte, o filme precisa E também rola muito o oposto, por mais que a cena possa ser considerada necessária, ela é cortada por N motivos, sim. parar pra primeiro situar o espectador, pra só depois o movimento iniciado no plano anterior continuar. São mais ou menos 5 segundos em que praticamente não acontece nada de importante. Tudo que existe nesse intervalo de tempo é, no olhar de hoje, completamente desnecessário pra história. Mas não era desnecessário em 1903. As pessoas precisavam de mais contexto numa época em que a gramática do cinema, do audiovisual, ainda não estava consolidada. É por esse e outros motivos que um filme de, por exemplo, 1950 parece mais lento e enfadonho quando a gente compara com o blockbuster de 2022. A gente assiste mais filmes Pô, e ele colocou o Batman de 2022 que, pô, pelo amor de Deus, né? A galera já reclamou que tava lento. hoje. Existem mais filmes hoje. Não só mais filmes, como séries, novelas, documentários, reality shows, vídeo ensaios no YouTube, TikTok de gente trocando de roupa, esqueletos passando cuidadosamente pelo tópico e Gretchen passando o cafezinho. O audiovisual é uma parte integral da nossa cultura. E hoje, pra assistir qualquer coisa, a gente precisa de menos contexto do que em 1950 ou em 1903. O que era absolutamente necessário pra se compreender um filme décadas atrás, não tem mais tanta necessidade hoje. Hoje, a gente precisa de outras referências, de outras âncoras. Nick!
Ou seja, os critérios que definem a necessidade de uma cena existir dentro Ah, mano, Inês Brasil é muito foda. do filme podem variar de acordo com a época, com o lugar, com quem tá escrevendo, com quem tá produzindo, com quem tá financiando e com quem vai assistir. É cultural, é subjetivo. Não é tão Saquei. factual e cartesiano como muita gente gostaria que fosse. Mas talvez você não esteja satisfeito ainda. E não tem nada Não, ainda não. que eu queira, além de ver todos vocês extremamente satisfeitos. Saciados, digamos assim. Então, Que isso? pra um outro exemplo. Pra atrair a galera que tá mais próxima da minha idade. Que tem Credo, que delícia! Na moral, mal vontade de tomar um cafezinho com esse homem, nem precisa ser o de artista. anos. Eu vou falar de um filme de super-herói. Não, mas precisa tomar café de artista? Thor Ragnarok é o terceiro filme da franquia Thor e o 148º do universo. Eu não sei, eu já perdi a conta faz tempo. É também o primeiro muito filme. desse universo que tem a personagem Valkyria, que nos quadrinhos é canonicamente bissexual. O diretor, Sim. Taika Waititi, até queria... Nossa, é o que é a personagem que todo mundo reclamou. É que eu costumo tomar café. Ah, entendi. É o que todo mundo criticou no filme, né, da The Marvels. E inserir esse aspecto específico da personagem na história numa cena que chegou a ser gravada, mas foi cortada da versão final que foi exibida nos cinemas. Era pra ser um momento bem rápido, que mostraria uma mulher saindo do quarto da personagem, dando a entender que... Sim. Entendeu? Mas isso Sim. acontecia dentro de uma cena maior que continha informações expositivas importantes pra trama. E de acordo com uma matéria da Rolling Stone, o diretor achou que colocar uma insinuação sexual ali seria uma distração num ponto tão crucial da história. E eu meio que entendo esse ponto, mas ao mesmo tempo... Devo concordar. Sabe? Thor Ragnarok já é um filme cheio de distrações, Então, não faz muito sentido. Ele é um filme de humor. Isso daí ia entrar num bagulho, tipo... Tem como você encaixar um lance de humor? insinuações, piadinhas e maluquices. Então... Não é meio interessante que isso só vira um problema na hora que se coloca representação LGBT na jogada? Não é Essa linha de raciocínio foi certeira. meio suspeito? Principalmente quando a gente considera que situações como essa continuam acontecendo repetidamente, cenas como essa continuam sendo cortadas. I don't help anyone. Esse é um dos motivos pelos quais eu não compro a ideia de que cenas desnecessárias deveriam ser cortadas de um filme. Porque quase sempre que essa retórica aparece, ela vem junto com algum argumento moral. Nunca é sobre a cena de um café da manhã ou uma caminhada longa demais. Quase sempre é um tipo específico de cena que não deveria existir. E eu simplesmente não acredito em cena necessária ou desnecessária. Seja de sexo ou de qualquer outra coisa. Seja num filme do Bergman ou em Thor Ragnarok. Eu não acho justo ou coerente avaliar qualquer obra de arte nesses termos. Não, mas peraí, vamos conversar. Peraí, aí já é lacração demais. Brincadeiras à parte. Nossa, eu pausei logo nessa cena. Sim, pra gente tentar entender o porquê de uma cena existir no contexto de intencionalidade autoral, tema, arco narrativo e tantos outros aspectos. Dá sim pra gente discutir a forma como Hollywood objetifica certos corpos. Dá até pra gente falar sobre a frequência com que cenas de são explícitas. Mas é nesse ponto que a gente tá falando aqui no chat. Só que provavelmente não é esse o ponto que ele queria chegar. Ter cena do Thor dando uma ideia numa mina, tudo bem. E usadas como estratégia de choque. Existe nuance nessa discussão e existem relações de poder simbólico e não tão simbólico às vezes por trás da escolha de mostrar ou não mostrar um corpo nu. Mas isso não tá restrito ao sexo nem a nudez. A gente poderia falar também sobre filmes que fetichizam violência contra corpos racializados. Filmes de escravidão, por exemplo. Existem certas violências que são mais frequentes quando a pele do personagem é de uma certa cor. Existem certas violências que são mais frequentes quando é uma mulher. Quando é uma mulher. Etc, etc, etc. Mas não é nesses termos que se discute, né? Não se... E aí esse é um dos bagulhos que eu vou falar pra você. A Euforia tem tudo isso, cara. Isso que é foda. E vários desses momentos me incomodou bastante. São essas nuances que estão sendo debatidas. Certas cenas são consideradas desnecessárias de um ponto de vista utilitarista e moral. Elas precisam ser justificadas dentro da própria história, senão elas não deviam nem estar ali. Ah, apareceu uma cena de sexo aqui. Por quê, meu Deus? Por que tem uma cena de sexo aqui? Por quê? Por quê? Por que tem uma cena de sexo? Millennium é um filme que eu nunca mais vou assistir. Porque sexo é parte da vida e da experiência humana. Sim. Vou dizer, pelo menos. É parte da história. É sério, gente? Não sabia, não fazia ideia, não. Concordei aqui só no automático, pra falar a verdade. Cadeira. Da arte desde as
primeiras pinturas rupestres. E precisa continuar sendo parte da arte porque... Sim. Sim, porque Sim. a gente sente tesão. Sim. A gente toma decisões baseadas também em libido. Porque cada Sim. um de nós tem um corpo. Eu ouvi dizer, pelo menos. E esse corpo opera de forma caótica, que não funciona nessa lógica cartesiana e utilitarista como muita gente gostaria que ele funcionasse. A gente não é só uma máquina de trabalhar e de se reproduzir, mas tem uma galera que quer muito que a gente acredite nisso. Lembrando que eu não tô falando de filme de criança, tá? Eu não tô falando que o Rei Leão tinha que ter cena de sexo, não. Vamos deixar isso bem claro aqui. Não, lógico que não. Meu Deus. Contar o segredo. Pra qualquer um estar aqui, 2 pessoas ou mais precisaram fazer sexo. Sério? Mas pensa um pouquinho sobre essa retórica por um minuto. Na historinha que tá por trás da historinha. Por que você acha que o sexo, especificamente o sexo, precisa ser justificado? E que quando ele não é justificado, é só safadeza e depravação. Que ideia tá por trás dessa ideia? Eu tento pensar um pouco mais sobre isso. E o que eu chego mais de conclusão é justamente pelo lance de que, por exemplo, eu assisti Euforia. E isso acontece em uma frequência muito grande da série. E acontece com uma questão de personagens específicos. Tá ligado? E aí, tudo bem, cada personagem tem a sua individualidade, tem a sua questão e tudo mais. Mas você vê que tem uma questão de, por exemplo, a Sydney Sweeney. Ela é uma mulher muito linda. Ela é muito linda. E parece que a série faz questão de colocá-la o tempo todo transando com alguém. É impressionante. E, tipo, outros personagens também têm relações. E a exposição dela é muito maior, tá ligado? Por conta disso. E é muito bizarro, porque, tipo, tem momentos que você tá ali, aí, tipo, beleza, Sydney Sweeney transando junto com tal personagem. Aí você olha assim... E? Tipo, qual é o intuito? E aí, no fim, você vê, pô, é uma questão que vende pra chamar a galera mais adolescente. E, tipo assim, tem uma frequência na primeira temporada... E aí tem um aumento numa frequência absurda na segunda. E aí você vai ver o personagem, as atrizes de outras personagens. Por exemplo, a personagem da Zendaya, ela não aparece em nenhum momento. Aí você pensa, é por conta da personagem? Ou é por conta de contrato? Tá ligado? E isso conta. É contrato, exatamente. O ponto é, por conta de contrato. Tem uma outra personagem que ela aparece muito na primeira temporada e na segunda ela não aparece em momento algum e ela é, tipo, muito mal desenvolvida na segunda. E aí você pensa, tá, mas a existência dela ali, extrema, na primeira temporada, é por tal motivo ou contrato? E aí você começa a ver uma nuance muito grande, tá ligado? Não tem como ela aparecer na Marvel se ao mesmo tempo tem a cena dela transando em Euforia. Exatamente. Esse é o ponto. Ou na Marvel, ou em Duna e tudo mais. E ela aparece ela tem outros filmes tal, e tudo mais tal. Mas o lance é que tem esse capricho extremo, assim... Como eu posso dizer, muito grande. Depois chega um momento que a série justifica. Mas ela justifica na segunda temporada, sendo que na primeira temporada ela tava, tipo, muito louca pra pegar uma mina, assim. Tipo, ela moveria céus e terras pra poder pegar a menina. Que mais? Na segunda temporada tem uma personagem que ela rivaliza com a personagem da Sydney Sweeney, em específico. E essa atriz, ela tem um comportamento muito sexy. Mas é um comportamento extremamente sexy. Porém, todavia, entretanto, a exposição dela não é do mesmo tanto da Sydney Sweeney. E a da Sydney... E a diferença entre elas é etnia. É um lance, assim, meio bizarro. E aí você fala, pô, é contrato, é público, é o quê? O que chama a atenção ali? Entendeu? E aí tem outros fatores que também levam em consideração de que tudo que você vai assistir tá tendo uma cena de sexo vindo do streaming e tudo mais. E, tipo, não é porque ninguém percebeu porque aparece. Sydney Sweeney é a gata padrão. Exatamente, mano.
O ponto que eu chego disso é que, tipo, tem algumas situações que você vê que eles provavelmente chegam num contrato de uma pessoa e eles tentam, sei lá, eu não sei se eles chantageiam a atriz ou alguma coisa do gênero, ou alguma coisa que acontece. A gente nunca vai saber porque a gente não tá lá, a gente não tem como contextualizar, ou porque ela realmente gosta de fazer a cena, ou se ela se permite, ou ela tá tranquila e tudo mais. Mas é o fato de... Mas é o fato de que alguns possuem um comportamento muito específico. E você, no fundo, assim, principalmente pra quem sabe um pouco de como é que rola esses bagulho de bastidores, você sabe exatamente o motivo daquilo, entendeu? Que, não exatamente, mas você suspeita. Tipo, não nega que ela de fato é uma pessoa muito bonita. Ela é muito bonita. A Sydney Sweeney é muito gata. Ela é muito gata. Mas ela é uma pessoa bonita no padrão indústrias, sim. E aí tem um outro bagulho que me incomoda um pouco, porque a série, ela se trata de pessoas que são menores de idade. Tipo, a personagem da Sydney Sweeney, ela não tem 18 anos. Ela tem. Mas a série retrata uma personagem que não é. Você entendeu? É uma outra coisa que incomoda bastante. É diferente de um surubão de Sense8. Com certeza, é muito diferente de um surubão de Sense8. E o surubão de Sense8 é bom demais. É muito bom. Até porque a suruba do Sense8 tem um contexto na história muito grande. Se ninguém transasse, ninguém salvava o mundo. Quem interessa essa ótica específica sobre sexo e sobre arte? E por que e como essa ideia chegou até você? Por que você acha isso? Como esse argumento começou a ser formulado? Tem um contexto e é linda, assim. Dentro da sua cabeça. Eu não sei. Não sou eu a pessoa que pode responder essa pergunta. Aí é com você. Bom, assim, ele focou mais no lance, tipo, do lance de cobrar. E aí ele falou, não, mas é lógico que existem as nuances. E esse é o ponto. Existem as nuances. E a gente tá focando nas nuances. Isso que é foda. Mas tem uma regra aqui em casa que é foda. Toda vez que eu saio do quarto, ou pra ir no banheiro, ou porque a live acabou, ou pra buscar água, ou pra colocar água no umidificador. Mano, quando meu sobrinho tá dormindo, obviamente, ou quando ele não tá, tá rolando uma sacanagem muito grande. E a minha mãe e minha irmã... Meu pai não, meu pai assiste só futebol. Normalmente aqui. Mano, elas ficam completamente desconfortáveis. Elas ficam assim, ai, aqui a cena, olha só, que coisa, olha só. A minha irmã, tipo assim, ela ouve o barulho da porta do meu quarto abrindo, ela já começa a dar risada, porque ela sabe que eu vou passar e vai estar passando uma cena de sexo muito intensa, e ela vai olhar e vai falar assim, mano, é o que tem na série aí, é o que tem no filme. E isso realmente, aparentemente, é uma coisa muito frequente. Mas já vi casos de obra que tem uma atriz... a atriz aparecia bastante seminua pra mais. Porém, ela mesma se pronunciou falando, eu não ligo pra esse tipo de coisa. Tanto que dos bastidores, boa parte do elenco já me viu nua. É isso. Justo. É isso. Chat. E aí, pessoal do YouTube, o que vocês acham? Qual é o contexto que vocês acham? O lance pra mim é justamente as nuances da indústria. Justamente de focar em corpos específicos para poder mostrar... justamente mostrar questões específicas para exibir no corpo. Vocês acham que faz parte do contrato, faz parte da indústria? Vocês acham que faz parte do diretor, que ele tem um grande problema? Ou de justamente o estúdio chegar e falar assim, não, coloca isso aí porque vai vender, entendeu? Vocês acham que é necessário, desnecessário? Vocês se sentem confortáveis ou desconfortáveis? Podem opinar aí, por favor. E é isso aí, tamo saindo, valeu, falou, beijão, até mais.